Tudo mais ele não fará, estar sozinho. Se você ouviu tudo que ele falou, se a mão de Deus ainda não alcançou, renove sua fé na palavra de Jesus, entrega sua alma. Se a palavra faz você sentir, Espírito Santo fará você sorrir. Vem adorar o nome de Jesus, que Ele te salva, que Ele te salva, que Ele te salva, que Ele te salva, que Ele te salva. Posso contar com uma força maior pra derrubar as muralhas de Jericó. Como Israel desatou aquele dom, a minha força é Deus. Se for preciso um terremoto, quebrar as correntes, libertar os prisioneiros e fazer os crentes. Se for preciso abrir o mar e mostrar o caminho, tudo mais ele o fará, não estará sozinho. Se você ouviu tudo que ele falou, se a mão de Deus ainda não alcançou, renove sua fé na palavra de Jesus, entrega sua alma. Se a palavra faz você sentir, Espírito Santo fará você sorrir. Vem adorar o nome de Jesus, que Ele te salva, que Ele te salva. Se você ouviu tudo que ele falou, se a mão de Deus ainda não alcançou, renove sua fé na palavra de Jesus, entrega sua alma. Se a palavra faz você sentir, Espírito Santo fará você sorrir. Vem adorar o nome de Jesus, que Ele te salva, 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 que Ele te salva. Glória a Jesus, amém, irmãos? Que música linda, né? Fala para o seu irmão, Jesus te salva. Olha, nós estamos vivendo dias tão incertos. Hoje eu vi uma matéria na televisão que uma mulher aqui em Deus, ela pegou, matou o esposo e os 2 filhos com comida envenenada. Quem viu? Foi ontem. Esse aí não, a perversidade que a pessoa está hoje. Hoje você não pode, você precisa orar tanto a Deus para até a pessoa que está do seu lado, você ter uma pessoa que ama você. Porque se você tem uma pessoa que você tem dúvida do teu lado, essa pessoa pode até lhe matar. Como aconteceu essa mulher? Matar os filhos. Imagine o tamanho da perseguição que essa pessoa estava passando. Então a gente precisa se apegar por Deus, pedir para Deus colocar pessoas boas no nosso caminho cada vez mais. É assim, não é, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção aqui.
Tem uma canção que eu amo e eu quero cantar ela nessa noite. E você vai cantar comigo também. Em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo está aqui. Amém, irmãos? Você vai cantar e fazer aquela coreografia. Porque o Espírito Santo está aqui para nos encher. Quem crê nisso, diga amém. Então vamos adorar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Bem alto para Jesus. Espírito, vai, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as suas mãos para cima e canta comigo. Vai! Nas minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Olha que coisa linda, meu irmão. Chama o Espírito Santo para dentro de você. Chama ele para próximo de você. Ah, Jesus, nós te amamos. Eu quero ouvir você cantando bem alto nessa noite. Vamos todos. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Chama a presença dele. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Mais uma vez, igreja. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Aleluia. Diante do teu altar. Oh, nós te adoramos, Senhor. Te bendizemos ao teu santo nome. Não queremos passar um dia nessa terra se não for a tua presença. Quem crê nisso, bate o palmo e dá glória, porque Jesus está aqui na casa. Jesus está aqui na casa. Aleluia! Ele que vai contigo. Ele que vai contigo. Deixa ele soprar. Deixa ele falar no teu coração. Porque ele está aqui para mudar a tua história. Ele está aqui para abençoar você, meu irmão. Aleluia. Sopra Espírito, Filho de Deus, neste lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Faz assim comigo, ó. Sopra Espírito de Deus.
avivar. Vai receber a vitória. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre os vales de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Canta comigo, igreja. O Espírito Santo de Deus está vindo a mudar a tua história. Quanto mais você chamar, Ele vai falar com você nessa noite. Quem crê, diga bem? Sopra, 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 Espírito de Deus nesse lugar. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Deixa Ele soprar. Sopra, sopra sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar. Sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Levante as suas mãos agora. Eu profetizo na tua vida, sobre os nossos corações. Diga, vem, Senhor, vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Diga, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela tua presença. Coloque a mão no teu coração agora, meu irmão. Coloque a mão no teu coração, porque eu vou clamar para Deus continuar te abençoando. Não existe nada que o Espírito Santo não possa fazer. Nós servimos a um Deus que não é Deus de perto, é Deus de longe. Ele é Deus longânimo, Ele sabe as tuas necessidades, Ele sabe o que você tem passado, Ele te acompanha no seu deitar, no seu levantar, no teu sono, nos lugares mais obscuros que você já passou. Você não está só, existe um Deus que sempre está com você, e é Ele que nós estamos buscando. Espírito Santo de Deus, fala em nossa vida, Senhor. Fala conosco para que nós possamos descobrir o sentido da nossa vida, que é te adorar. Nascemos para te adorar, nascemos para ser, meu Pai, anunciantes da nova notícia, que é o Senhor vindo a nos buscar, que é o Senhor vindo a nos levar para um local aonde ninguém consegue não gostar, para um lugar aonde é especial, aonde as ruas são de ouro, aonde
este é o lugar aonde nós iremos passar o resto da nossa vida, chamado céus, e lá teremos vida eterna. É isso, meu Pai, que nós queremos nos agarrar. Nos abençoa, fortalece aquele que está fraco, levanta aquele que está caído, mas que ninguém aqui volte para casa longe de ti, que ninguém aqui volte para casa com o coração vazio, que ninguém aqui volte para casa, meu Pai, triste, esmurecido, magoado, mas o Senhor, que é o Deus da nossa alegria, possa vir nos encher, nos confortar e nos preparar, porque somos mais que vencedores. E o Senhor tem o de melhor para nós. Estamos agarrados em Ti. Fala assim: o Senhor é a minha força. Bem forte, diga: o Senhor é a minha força. Diga: o Senhor é a minha fortaleza. Diga: o Senhor é o meu tesouro. Agindo nele, ninguém vai me impedir. Diga: eu sou mais que vencedor. Somos mais que vencedores. Bate o palmo da glória, igreja. Aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida. Bem, se assente um pouquinho, irmãos. Agora as mulheres mais lindas dessa cidade e mais abençoadas vão apresentar. O Congresso de Mulheres está chegando. Vai ser em agosto. Saúde! Ah, acredita. Pode subir. Olha, você que ainda não faz parte desse grupo de mulheres, entra, meu irmão, entra. Vai ter congresso de mulheres agora em agosto. É uma festa que a pastora Rúbia prepara para todas as mulheres. E eu quero ver esse time aqui grande. Está faltando gente. Eu quero ver esse time grande. Então procura a irmã Célia. Ela vai te falar aí, ó, como é que faz participar. Quanto é que é a inscrição, Célia? R$40. Irmãos, a inscrição para o Congresso de Mulheres é R$35. Até dia 15 de julho, 15 do mês que vem. O Congresso é dia 12 e 13 de agosto. Só que se você for pagar em agosto, você vai pagar R$40. Então se prepare. Às vezes eu vejo tanta gente. Aí se você quiser ir para lá comer, quem gosta de comer, quer saber? Mas se você quiser ir para lá para comer, você vai pagar R$60. Aí você vai jantar, tomar café. É 3 refeições, né? Como é que a pastora Rúbia vai fazer 3 refeições com R$20? Meu Deus do céu. Então, meu irmão, é R$20. Se eu fosse mulher, eu pagaria os 60. Porque hoje você vai sair na rua com R$20, você compra um refrigerante de lanche e ainda fica com fome. Mal. Então, ó, eu quero que todo mundo aqui vá para jantar, vá para almoçar, vá tomar café. Amém? Então se prepare. Eu quero que as mulheres, isso é para as mulheres. Cadê as mulheres aqui da igreja? Diga amém. Então, todo mundo. E vocês que estão aí, ó, entra no grupo. Todo mundo. Amém? Vamos receber as mulheres vitoriosas com uma forte salva de palmas para Jesus. Então, irmãos, olha que coisa linda. Eu fico tão feliz quando esse grupo apresenta aqui. Eu não quero que nenhuma vez, nenhuma falta. Só que hoje é São João, o povo está viajando aí. Início de feriado de São João, tem gente viajando, tem gente aí que já está com parente em casa. Quem está com parente em casa aí? Mas semana que vem vai chegar. Meus parentes estavam chegando.
Então pronto. Então, é isso aí. Vamos receber o grupo de mulheres vitoriosas com uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito e adorado é o nosso Deus, que nos trouxe essa noite para adorar e glorificar o seu nome. Amém? Amém, amém. Amém, irmãos? Amém. As mulheres são convidadas, viu? Glória a Deus. Vamos firmes batalhar, prontos para vencer. Vai conosco, ó general, nosso bom Jesus. Ele nos dará vitória pela. Avante, avante, pois, e sem parar o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição, com teu poder quer batizar, no céu irá pra nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos tempos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus. Avante, avante, pois, e sem parar o Evangelho anunciar, o Evangelho quadrangular de Deus o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença e aflição. Com teu poder quer batizar, do céu irá pra nos levar, e com ele nós havemos sempre de reinar. Oh, glória a Deus. E o coral de mulheres agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Coisa linda, eu amo ser quadrangular, viu? Nasci na igreja certa. Às vezes a pessoa está na igreja errada. Às vezes a pessoa está na igreja errada. Qual é estar na igreja errada? Um dia eu vou pregar sobre isso, viu? Quando é que você está na igreja errada? Quando a igreja não tem amor. Existem igrejas que as pessoas entram lá e as pessoas, não, essa aqui não pode entrar porque está com isso, está com o cabelo assim, está com a roupa assim. Isso não é igreja de Jesus, porque Jesus ele não fala isso para ninguém. É assim ou não é, irmãos? Quando eu falo igreja, mais igreja que somos nós, somos vários. Então, se um dia você saiu da igreja, ou conhece alguém que saiu da igreja por problemas com pessoas, você tem que se lembrar que pessoas são problemáticas. Somos ou não somos? Às vezes a pessoa casa com uma pessoa, 40 anos de idade, 40 anos de casado, aí diz, mas você é problemático, viu, bicho?
Se fosse hoje, eu não me casaria com você. Porque descobre que a pessoa é verdadeiramente problemática. Mas igreja não tem problema. Quem tem problema são as pessoas que vão para a igreja. Amém? Entende aí? Agora, nunca deixe que as pessoas que vão para a igreja te afastem da igreja, que é Jesus. Amém, irmãos? Se surgiu algum probleminha, chega com o pastor e fala: pastor, aquela pessoa ali não fala, vou sair da igreja, vou procurar outra, não, porque todo lugar vai ter um problemático. E às vezes você só vai encontrar um problema maior, um problemático maior. Aí você sai daqui com um problemático de 60 anos, vai pegar um de 40, o cara tem mais força para lhe atazanar a tua vida. Aí vai lhe apertar mais, aí você vai falar: rapaz, que é isso? Eu saí de lá da igreja, vai para outra igreja, tem um aqui pior e mais novo ainda, com mais tempo, sabe até mexer no WhatsApp para me infernizar. Então, irmãos, abraça Jesus. Amém? Amém. Vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas. Eu queria que você ficasse de pé agora nesse momento. Irmãos, como eu sempre digo, todas as ofertas que entram no culto de domingo são destinadas ao grupo de missões da Quadrangular no Brasil. Por que eu disse que eu amo a Quadrangular? Deixa eu contar aqui algumas coisas que a nossa igreja tem. A nossa igreja é a maior igreja unida do mundo e do Brasil. Aí você fala: mas pastor, tem um bocado de assembleia, tem a Assembleia de Deus, Missão, tem a Assembleia de Deus, Madureira, tem a Assembleia. Pois é isso aí que você falou. Cada uma dessas é uma igreja, só tem o mesmo nome de Assembleia. Só que toda Quadrangular é uma. Amém, irmão? Então, o maior CNPJ do Brasil é da Quadrangular. Vocês não sabem disso. São mais de 18 mil igrejas no Brasil, para a glória do Senhor. E todas essas igrejas são uma só. É por isso que quando eu viajo para outro estado, eu fico um tempão, porque eu vou lá e pregar nas Quadrangular tudo. Tem uma cidade, aqui nós temos em Itapetinga 12 igrejas quadrangulares. Todo mundo já acha um horror, porque fala que tem muita. Tem uma cidade que eu vou lá para o Pará que chama Santa Isabel. Essa cidade é do tamanho de Itapetinga. Lá tem 80 quadrangulares dentro da cidade. Numa rua dessa aqui, tem 10. Aí você fala: e aí, pastor, quando junta todo mundo? Eu fui ministrar num evento lá, tinha 5 mil pessoas dentro da cidade. Lá o pastor elege prefeito, elege vereador, faz o que quer. Por quê? Porque a igreja é forte. Amém? E quando a igreja é forte, significa que Deus é forte na cidade. Amém, irmão? Então, a Quadrangular é forte em Itapetinga, porque Deus é forte em Itapetinga. Amém? Vamos bater palma para Jesus, porque Deus é forte na nossa cidade. Aí, a nossa igreja foi fundada por mulher, por isso que nós é fã das mulheres. Chama Aimee Sempre McPherson, a fundadora da Igreja da Mulher Quadrangular. A nossa pastora Aimee, foi ela que fez o hino quadrangular. Foi ela que fez a bandeira quadrangular. A mulher é extraordinária demais. É por isso que nós amamos as mulheres. Quem ama as mulheres? Diga amém. Amém. Então vamos orar. Se você veio preparado, pega o seu dízimo na sua mão, pega a sua oferta. Você que não veio preparado também, levanta para cima a sua mão, porque Deus vai prosperar e você vai pegar muito dinheiro. É nessa mão que você vai pegar muito dinheiro. Quem ainda quer pegar muito dinheiro aí, levanta as mãos logo. Eu quero. Amém? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus, dono do ouro e da prata. O Senhor é quem tem nos prosperado, é quem tem cuidado desse povo, é quem tem nos alimentado, quem tem nos dado saúde. Oh Senhor, nós não temos nem o que agradecer, só queremos ser fiéis ao Senhor. Abençoe os dizimistas da tua casa, porque essa casa aqui, meu Pai, é tua, e quem cuida dela é o teu povo. Eu faço parte desse povo. Existem pessoas aqui que fazem parte desse povo, e nós somos alegres, porque contamos, o Senhor conta conosco para alimentar essa igreja. Meu Pai, abençoe os ofertantes. Meu Pai, se tem alguém aqui que está passando alguma dificuldade, alguma necessidade, que o Senhor possa abrir a porta, meu Pai, que o Senhor possa ser o Deus provedor na vida dessa pessoa, e que todos que estão aqui tenham o prazer de abençoar a casa de Deus com dízimos e com ofertas. Cuida de nós, Senhor, porque quando o teu povo é abençoado, é neste altar
que nós agradecemos, depositamos dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Se você veio para cá com essa fé, sai do seu lugar e coloque o seu melhor para Jesus. Jeová Jireh, Jeová Jireh, sua unção está nesse lugar. Jeová Jireh, Jeová Jireh, sua unção está nesse lugar. Prospera o teu povo, prospera o teu povo. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. E as palmas louvem Jeová Jireh mais uma vez, igreja. Hoje é o terceiro domingo, domingo de missões, e hoje eu queria convidar a nossa irmã Eva. Ela é a coordenadora do grupo de missões aqui na nossa igreja, e ela que vai estar dando a palavra para abençoar nossas vidas. Vamos receber a serva do Senhor com palmas nesta noite. Boa noite, amados. Que a paz esteja com todos. O pastor estava falando de quem ama a quadrangular. Eu amo estar nessa igreja. Vou contar rapidinho como foi a minha chegada na quadrangular. Eu fazia parte de um outro ministério, mas eu não me via naquele lugar. Eu fui para aquele lugar através de uma outra pessoa. A pessoa saiu e eu permaneci. Mas o que aconteceu? Deus fez algo milagroso na vida de uma pessoa a qual eu orava, a qual eu pedia, e nós fomos juntos, né, para aquela igreja. A pessoa depois desviou, mas eu permaneci. E naquele lugar eu não me sentia à vontade. Parecia que eu não estava servindo a Deus, porque eu me sentia presa. Mas eu permaneci ali. Deus sabe o porquê. Mas eu acho que eu tinha medo. No fundo, a minha gratidão ao Senhor era tão grande que eu tinha medo de procurar outro lugar e nesse meio tempo estar procurando, eu me desviar da presença do Senhor. E eu permaneci ali. E um dia uma serva do Senhor, a minha sobrinha, que eu amo demais, uma mulher de Deus, estava na minha casa. Isso foi em dezembro. Eu morava em Tororó. E nós conversamos, eu falei sobre algumas coisas que eu não concordava, tipo assim, algo que não fazia parte, o fato de você fazer aquelas coisas porque você serve a Deus. E ela virou para mim e falou assim: olha, amada, você sabe que você está fora da doutrina da igreja, né? Com esses pensamentos. Eu falei: sei. Ela virou e falou assim para mim: ô Deus vai te enquadrar dentro da doutrina desta igreja, ou Deus vai te tirar de lá para servir a Deus em outro lugar. E quando ela terminou de falar, eu selei com um amém. Amados, isso foi em dezembro. Antes do mês de março, eu já estava sentindo um incômodo tão grande que eu não conseguia mais continuar naquela igreja. E um dia uma colega minha, Ana, ela mora em Iguaí, uma serva de Deus, ela me convidou para ir para a quadrangular, porque nós conversávamos muito das coisas de Deus. E nós tínhamos uma afinidade muito grande. E ela me convidou. E o que aconteceu? No dia ela não foi, eu fui. Aconteceu um imprevisto e eu fui sozinha. Numa quarta-feira. Os cultos lá em Tororó eram quarta, sexta e domingo. E eu fui naquela quarta-feira para aquele culto. Parecia que eu estava me sentindo em casa. E o pastor falou do culto da sexta. Anunciou que na sexta tinha culto. Eu fiquei contando os dias para chegar na sexta-feira e eu ir para aquele culto. E fui. No domingo eu fui novamente. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus falou sobre a minha vida naquele lugar, sobre coisas que só eu e Deus sabia. Quando eu saí dali,
Eu era casada na época. O meu ex-marido virou para mim e falou assim: se tu tivesse indo nessa igreja há mais tempo, eu ia dizer que tu falou da nossa vida para ele. Porque eram coisas que ninguém sabia o que eu estava passando. E amados, eu parecia que eu me via naquele lugar. E passou mais alguns dias, eu queria ir em todos os cultos, mas eu não tinha saído da igreja qual eu congregava, né? E eu continuei indo aos cultos e aquilo me incomodava, porque eu precisava acertar a minha vida. Quando foi numa sexta, eu só conhecia o pastor e a pastora, não tinha mais ninguém que eu conhecia. E um dia eu saí de casa determinada, eu falei assim: hoje Deus vai falar comigo, se é naquele lugar que o Senhor me quer. Senão, eu vou voltar e vou continuar no meu cantinho. Quando eu chego lá, achando que era o pastor que ia ministrar, né? Eu só conhecia ele e a pastora, achando que era ele que ia ministrar. E aí levanta a pastora Fernanda, que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando ela pegou o microfone de cá, o meu coração, vou ser bem sincera com vocês, eu falei assim: ai Deus, ela não vai falar comigo. Mas não era ela que ia falar, era Deus. Eu precisava ouvir a voz do Senhor. Oh, glória! E ela começou a ministrar, e eu naquele cantinho ali, cabisbaixo, eu falei: ai Senhor, eu acho que não vai ser hoje. E de repente, durante a ministração da palavra, ela não apontou para ninguém, porque muitas das vezes o Senhor não precisa deixar claro para que as pessoas vejam que Ele está falando com você, mas dentro do seu coração você identifica que Deus está falando com você. E naquele momento ela virou e falou assim: Deus já te via aqui neste lugar, Deus te via sentada nesse banco, não sei por onde tu andou, mas é aqui que o Senhor te quer. Aleluia! Nunca tinha visto a pastora Fernanda na minha vida, nunca tinha visto, não sabia quem é. Hoje eu amo, aprendi a amar, a gente tem um apego, mas assim, eu saí daquele lugar certa de que eu ia naquela outra igreja acertar minha vida, dizer que eu precisava sair, mas eu também precisava falar do que eu estava sentindo, do que eu estava passando para aquele pastor, né, na quadrangular. E eu cheguei para ele, isso foi numa quarta, na sexta estou eu lá na igreja de novo. Eu falei: Senhor, me dá um sinal, o que é que eu faço? E o culto de oração, o culto de libertação, no final do culto tem a unção. E quando eu estava ali, indo para ser ungida, ele pegou no meu braço e falou assim: no final do culto eu quero falar com a senhora. Eu falei: ai Jesus. E esperei. Aí eu sentei, nós conversamos, eu falei, abri meu coração. Falei o que eu estava sentindo, o que eu estava passando, de onde eu estava vindo, falei tudo. Ele virou e falou assim para mim: eu sei que onde tu tá não tem carta de referência. Eles não vão te dar uma carta de referência porque lá não dá. Mas o Senhor está dizendo ao meu coração que eu não preciso de carta de referência para me te aceitar. Deus está me mostrando que tu és serva de Deus, e se tu acerta a tua vida lá, e pode vir que teu lugar está aqui. Amém. E eu falei: Jesus, e aí eu cheguei para os responsáveis da igreja, os líderes, e falei sobre o que eu estava sentindo, sobre o que eu estava passando. Falaram que eu precisava ler a Bíblia, que eu precisava orar e que eu não estava certa, mas amém, o meu coração estava jubilando. Amados, e só para fechar, o que eu vivi, a experiência que eu tive como serva de Deus, parecia que eu estava vivendo o primeiro amor. Parecia que eu tinha aceitado Jesus naquele dia e já servia a Deus há mais tempo. Mas a experiência que eu tive foi diferente. Porque nós precisamos, como o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa noite, nós não temos que estar no lugar simplesmente por estar, mas nós temos que estar no lugar onde nós temos unidade e concordância. É verdade. Nós precisamos ser igreja independente do local que nós estamos. Então, assim, desde esse tempo, eu sou quadrangular e eu tenho certeza que o Senhor vai me permanecer quadrangular até Ele nos levar para o céu. Aleluia. Eu amo essa igreja, eu amo esse ministério, eu amo essa família quadrangular. E todos os dias eu louvo a Deus por estar neste lugar.
Quando me perguntam, você serve a Deus aonde? Ai, Jesus, eu encho minha boca para dizer na igreja do Evangelho Quadrangular do São Francisco ainda. Porque eu amo essa família. Amém, amados? Mas Glória a Deus, vamos à palavra do Senhor, Glória a né? Deus, aleluia. Glória. É mais um culto de missões. E eu sei que Deus tem muito para falar aos nossos corações, né? Porque todos os dias Ele tem algo novo para falar ao coração de cada um de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 18. Desculpa, queridos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, me perdoem. Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Amém? Capítulo 18 e o versículo 18 também. Nós vamos ler os 18, 19 e 20. A palavra do Senhor nos diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém? Baixa a tua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Deus de poder, honra e glória. Pai, eu te louvo nessa hora, Deus, pela oportunidade de estar aqui, Pai. Mais uma vez ministrando a tua palavra. Deus, eu não sou nada sem ti. Eu não sou nada sem a tua graça. Eu não sou nada, Deus, sem a tua presença. Mas eis a minha vida aqui, Senhor. Fala, Deus, com as nossas vidas nessa noite. Pai, eu sou instrumento do Senhor neste lugar. E que nós possamos em todo o tempo confiar que tudo o Senhor pode na nossa vida. Usa a minha vida, Deus, conforme o teu querer e a tua graça, é o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amados, a palavra que nós lemos agora nessa noite, o tema desse mês de lições é sermos um. E o que é sermos um? Sermos um é podermos dizer que eu e a irmã Maria somos uma. Eu e a irmã Lau somos um no amor de Cristo Jesus. Não tem um louvor que a gente canta assim? Então, é sermos um, é nós podermos declarar que nós somos um no amor de Cristo. Que eu não sou melhor do que o meu irmão. Que eu não sou melhor do que aquele que daqui a pouco não tem um cargo na igreja, que daqui a pouco ele só vem só adorar o Senhor, que ele só vem louvar, que ele só vem adorar. Ninguém é melhor do que ninguém. Pode ser aquele que chega aqui, que ele ministra a palavra mais linda do mundo, que o Senhor usa de uma maneira sobrenatural. Mas independente, diante do Senhor, eu e você, nós somos iguais. Eu e o Senhor, nós somos um. E quando a gente fala de sermos um, eu entendo que para sermos um, nós precisamos ter unidade e precisamos ter concordância. Não adianta eu estar aqui dentro da igreja, eu ser fiel, eu participar dos cultos, eu vir em todas as reuniões que tem, em todos os eventos, mas eu não tenho união com os meus irmãos. Mas eu não concordo com o que o meu pastor fala. Eu não concordo com o que a presidente do grupo de mulheres fala. Eu não estou sendo um com todos. Para que nós possamos entender o que é ser um, precisamos entender que dentro da casa do Senhor nós precisamos ter concordância e unidade. E unidade, o que é unidade?
Unidade é eu viver em união, é eu viver em paz, é eu ajudar o meu irmão, é eu participar, é eu estar integrada dentro daquilo que é a igreja. Porque a igreja, amados, isso aqui é um templo. Todo mundo entende que isso aqui é um templo. A igreja nós somos nós. Então eu não preciso viver em unidade só dentro do templo. Eu preciso estar em unidade aonde eu estiver, independente do ambiente onde eu estiver. Eu preciso estar em concordância com a minha igreja, porque senão de nada adianta. Do que adianta eu ser fiel, eu ajudar o irmão, eu dizer que eu sou que eu sou boazinha, que eu participo de tudo e tenho até unidade. Eu tenho unidade dentro da igreja, mas eu não concordo com o que a presidente de mulheres faz no grupo de mulheres. A irmã Célia diz que vai fazer algo. Eu não concordo, eu acho que a irmã Célia está errada. O pastor resolve que ele vai fazer algo na igreja, que ele vai consertar, ou que ele vai usar o dinheiro para alguma coisa, e eu estou lá, questionando com tudo, achando que eu posso. Nós não precisamos, eu não estou aqui dizendo que nós temos que achar ou apontar se ele está certo ou se ele está errado, mas nós precisamos ter concordância, porque é o servo de Deus que está na direção das nossas vidas aqui neste lugar. Foi o homem que o Senhor colocou, instituiu aqui neste lugar para que pudéssemos ser liderados por Ele. Então precisamos ter concordância. Precisamos entender que concordar não significa eu achar que eu tenho que dizer que tudo está certo. Mas nós precisamos sim concordar com o que a liderança diz que temos que fazer. Precisamos sim entender que precisamos concordar com aquilo que Ele institui aqui dentro da igreja. Porque muitas vezes nós temos visto pessoas que servem a Deus, que são fiéis, que estão no culto todos os dias, mas que vivem questionando de tudo dentro da igreja. É verdade. Que vivem discordando de tudo o que acontece. Muitas vezes é o mínimo detalhe, às vezes é uma coisinha que nem se a gente for olhar, às vezes nem tem nem significado, mas vivem discordando de tudo. E muitas vezes o que eu penso que isso acontece? Às vezes a pessoa deixa de ser abençoada simplesmente porque ela tem discordado de tudo que acontece. Tudo ela tem um porém, tudo ela tem que dizer que não está bom, tudo ela tem que dizer que não está certo, tudo ela tem que dizer que ela não concorda. Muitas vezes nós não estamos aqui para dizer se está certo ou se está errado. Então nós temos que viver numa igreja onde nós somos cativos a tudo que fala. Não, amados. Mas eu tenho certeza que jamais aquilo que um líder, uma presidente de mulheres, aquilo que um líder de louvor, aquilo que é a líder de oração, o líder do grupo dos diáconos, o nosso pastor, eu tenho certeza que nenhum deles vai querer fazer nada que venha ser contra nenhum de nós. Então nós precisamos entender que concordância e unidade é a base para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Se nós formos lembrar, lá quando Moisés libertou aquele povo do Egito, a Bíblia diz que quando aquele povo saiu do Egito, Deus permitiu. O deserto todo mundo sabe, é quente durante o dia e frio à noite. Deus ia se prover uma nuvem que cobria o sol para que aquele povo não sentisse tanto calor, não ficasse ali fadigado, e à noite uma coluna de fogo para que aquecesse. Mas a Bíblia conta também que existia uma nuvem em cima da tenda, que era a presença do Senhor, que aquela nuvem guiava aquele povo. Não é isso? Aquela nuvem guiava. Quando aquela nuvem se movia, aquele povo entendia que eles precisavam caminhar. Quando aquela nuvem parava, aquele povo entendia que eles precisavam parar. Aquilo era o quê? Era a proteção do Senhor. Para que aquele povo não fosse atingido pelos israelitas, para que aquele povo não fosse atingido por nenhuma fera, para que aquele povo não viesse sofrer. E quando a gente fala que aquele povo seguia, existia concordância?
e existia unidade. Porque senão eles não iam. Todos conhecem a história. Todos chegaram à terra prometida? Não. Por quê? Porque murmuraram, porque discordaram, porque achavam que estavam errados, porque achavam que não devia seguir aqueles princípios. Então aquele povo pereceu, porque não teve unidade e não teve concordância naquele tempo. Assim é hoje nos nossos tempos. Muitas vezes não acontece algo na nossa vida, porque nós ficamos murmurando, porque nós não concordamos, porque nós não achamos que está certo, porque nós não achamos que está correto. E muitas vezes são detalhes que a gente não está aqui para dizer se está certo ou se está errado. Então aquele povo uma boa parte, tudo tinha que estar murmurando, tudo tinha que estar questionando. Ao invés de dizer, não, é a proteção do Senhor, Deus está fazendo isso para nos livrar, Deus está mandando a gente ir que era para nos guardar. Não, eles simplesmente retrucavam, eles simplesmente questionavam. E assim vivem muitas pessoas hoje dentro das igrejas. Pessoas que você vê, a pessoa é fiel, ela é dizimista, ela participa de tudo, às vezes ela até é até líder, mas existem situações que ela está murmurando, que ela está discordando, que ela está dizendo que não está bom, que ela está dizendo que não está certo. E às vezes não cabe a nós definirmos aquilo que está certo ou aquilo que está errado. Cabe a nós aprender a obedecer. Aleluia. Às vezes eu gosto de contar algo que eu mesmo vivencio, porque quando a gente conta da vida da gente, é realmente, né, o que a gente viveu. O ano retrasado, o pastor João ele sempre me falava que, irmã Eva, eu preciso de você, irmã Eva, eu preciso que você me ajude mais. E eu estava sempre fugindo, eu estava sempre correndo, eu estava sempre dizendo não. E às vezes tem situações na nossa vida, amados, que quer nos retrair, quer nos retroceder. E quando a gente abre a boca para dizer que realmente eu não sou digno, eu não estou preparado, eu não posso, o inimigo vai lá no nosso ouvidinho e realmente faz com que a gente concorde, que a gente não, faz com que a gente entenda que a gente não deve, que a gente não pode, que a gente é melhor a gente deixar para lá. E eu vivi uma época da minha vida dessa forma. Eu não posso, eu não vou, ainda não é o momento, ainda não é agora. E a gente vai vivendo assim. E às vezes tem bênçãos na nossa vida que ficam paradas. Deus está lá, pronto para liberar. Mas por causa das vezes das nossas murmurações, o Senhor fala, eu vou esperar mais um pouquinho. Não, eu vou deixar para ver até onde ela vai. E eu lembro que, sentado aqui, ele virou para mim e falou assim, agora não tem mais jeito. Eu não aceito não como resposta. E eu já conversei com Michele. Michele é a líder, a coordenadora de missões, né, da região. E eu falei que tinha você, e era você realmente que ia ser responsável pelos nossos cultos de missões. Eu falei, pastor João, mas eu já conversei com o senhor, a minha situação. Não, irmã. Cada coisa é cada coisa, cada um no seu lugar, e nada vai te impedir, é você que vai tomar conta. E eu coloquei aquilo no meu coração. No momento eu falei, ai Deus. Mas eu falei assim dentro do meu coração, se o meu líder, se o meu pastor está confiando em mim, dizendo que eu posso fazer, quem é que vai me impedir de fazer? Era eu quem estava colocando limites, era eu quem estava colocando impedimento, era eu que estava dizendo que eu não podia. E aí eu só falei para Deus, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá realmente, me capacita, porque a gente olha e a gente não vê em nós. Mas eu falei, se o homem de Deus que está lá à nossa frente, fazendo a obra, olhando e vendo que existe em mim condição, então amém, Senhor. Eu vou acreditar em mim mesma e vou fazer aquilo que o Senhor está colocando no coração dele para que eu faça. Aleluia. E assim começamos em setembro de 2021
E assim, o Senhor cada dia só tem nos honrado, só tem nos abençoado. Sei que está faltando muito. A gente ainda conseguia fazer umas apresentações. Eu estou com a vida assim meio corrida, mas amém. O importante é a obra de Deus não parar. E assim, eu falo que isso foi em setembro. E eu falo assim que às vezes eu não estava orando. Se Deus viu que eu tinha condição, porque eu realmente abri o meu coração para que eu viesse fazer a obra do Senhor e achou graça em mim e me conceder a minha filha, eu só sei que eu assumi o grupo o culto de missões em setembro e em dezembro o Senhor me deu aquela graça ali. Em dezembro eu estava grávida. Eu falei, Deus, será que o fato de eu ter aberto o meu coração, de eu ter me disponibilizado para fazer a obra, que eu estava retraída, dizendo que eu não podia, que eu não tinha condição, que eu não ia fazer, e Deus foi lá e fez um milagre na minha vida. Não sei se o Senhor viu dessa forma, mas eu sei que muito o Senhor tem feito na minha vida, depois que realmente eu coloquei o meu coração, eu me disponibilizei. Muito mais eu tenho que fazer. Eu sei que o que eu faço ainda é muito pouco, o Senhor sabe disso, e eu reconheço todo dia, eu falo para Deus, Pai, o que eu estou fazendo não é nada, o que eu estou fazendo não é nada para o Senhor, mas o Senhor sabe que o meu coração tem uma gratidão tão grande por tudo que o Senhor tem feito. Então assim, muitas vezes tem bênçãos na nossa vida que ficam lá paradas, que ficam, eu não vou dizer esquecida não é a palavra, mas realmente parada, porque Deus quer ver realmente, às vezes, um passo que a gente dá a mais para que a obra dele venha fazer na nossa vida, venha acontecer na nossa vida. E continuando, muitas vezes, o fato de dizermos, nós somos um no amor de Jesus, nós somos um em Cristo. Aí tem um irmãozinho lá que, às vezes, olha para dentro dele mesmo. Mas eu não faço nada dentro da igreja, eu não consigo cantar, eu não consigo ler uma palavra, eu não consigo fazer uma oração. Todos nós, independente do que nós fazemos, todos nós temos uma importância para o Senhor. É verdade. Todos nós, independente do que nós fazemos. Às vezes, simplesmente a pessoa que ela vem e ela limpa a casa do Senhor, que ela tem um zelo pela casa do Senhor. Mas independente. O nosso corpo, ele é constituído de vários membros. Temos dedo, tem um braço, tem cabeça, tem cabelo, tem pé, tem os dedinhos, um dedo maior, um dedo menor. E cada um tem a sua importância dentro do nosso corpo. Se cortar temos 10 dedos na mão. Se faltar um dedo, vai fazer falta? Vai fazer falta. Assim é o corpo de Cristo que somos nós. Quando nós não estamos em unidade, quando nós não estamos unidos, assim também é o Senhor, Ele faz falta. Então aqui, nessa igreja, aquele que muitas vezes acha que não é importante, mas eu tenho certeza que para o pastor Jonathan é importante, independente daquele que sobe aqui, que faz o louvor, daquele que sobe aqui, que ministra, do irmão Vivaldo, que todos os dias está aqui, que abre a igreja, os diáconos que abrem a igreja. Pode ser só aquele que senta aí no cantinho e só louva, e só adora, mas tem a sua importância independente. Verdade, Senhor, verdade. Então precisamos ter unidade, independente daquilo que está no nosso coração. Precisamos ter unidade, independente daquilo que nós fazemos dentro da igreja. Precisamos ter unidade não só dentro da igreja, como eu falei, isso aqui é um templo, mas precisamos ter unidade aonde nós estivermos, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, na rua, independente de onde formos, precisamos ter unidade. Unidade é a base, mas a concordância, ela não acontece sem a unidade. Então precisamos caminhar juntos para que essa unidade seja a nossa direção, para que essa unidade venha ser a essência de tudo aquilo que nós precisamos fazer diante do Senhor. Aleluia, Senhor. Então que o Senhor realmente venha colocar no nosso coração que precisamos amar aos nossos irmãos,
que precisamos entender que somos todos iguais diante do Senhor, que não existe um melhor, um pior, que não existe um branco, né, um preto, que não existe um pequeno, um grande, um que sabe fazer, um que não sabe, mas precisamos ter unidade. Quando a gente fala de unidade, um exemplo, aqui no louvor, as irmãs estão fazendo o louvor, a irmã Célia, que é a líder do louvor, eu tenho certeza que vocês têm um momento que vocês têm um ensaio para que possa acontecer o louvor aqui na igreja, não é assim? Se não tiver um ensaio, cada um vai cantar de um jeito. Claro que cada um tem uma voz, ninguém tem uma voz igual à outra, mas precisa ter unidade e todos concordarem como vai ser o louvor. Não adianta iniciar aqui, vamos dizer que aqui tem uma banda, né? Vamos já sonhar e profetizar que aqui vai ter uma banda e vai iniciar o louvor. Não adianta a irmã Euseni estar aqui, mas a irmã Célia cantando e elas ficarem sem saber quem vai iniciar o louvor, quem vai iniciar a música. Precisa concordar, elas precisam ter concordância para que o louvor venha a fluir, para que o louvor venha a ser realmente recebido no trono da graça do Senhor. Ah, mas é um simples, é um louvor, é um simples louvor. Independente do que seja, cada um não pode achar que eu vou lá e vou fazer desse jeito, a outra vai lá e vai fazer do outro. A irmã Célia tem uma preocupação, e eu entendo e tem que ter, do grupo de mulheres vir ensaiar. Por quê? Porque tem que sair tudo igual. Não vai sair perfeito, né? E nós não somos cantoras, mas tem que pelo menos ensaiar para a gente saber o tom, a gente saber quando vai entrar, quando vai parar, quando vai voltar. A música tem que puxar um pouquinho mais, tem que puxar um pouquinho menos, quem é que tem mais voz, quem é que tem menos. Tudo tem que ter concordância, senão não acontece. Aí a irmã Célia às vezes fala para que a gente tem, né, manda o louvor, para que a gente possa ensaiar, para que a gente possa estar aprendendo, porque ela sabe que precisa. Senão, se ela, irmãs, amanhã nós vamos cantar tal hino, aí a gente pega aqui a pastinha, vai sair? Não vai. Porque eu vou cantar do meu jeito, a irmã Euseni vai cantar do dela, a irmã David vai cantar do dela, a irmã Maria vai cantar do dela, a irmã Laura vai cantar do dela. E cada um tem uma voz diferente do outro. Então precisamos ensaiar, precisamos ter unidade e concordar que realmente precisa melhorar. Não, às vezes, quantas vezes nós estávamos aqui ensaiando? Não, meninas, para, não tá bom, vamos voltar. Vou colocar primeiro a música para vocês ouvirem, depois a gente canta. Para a gente entender, ouvir a voz, saber como é que é, para depois nós irmos lá ensaiar. E se a gente não concorda, não, a irmã Célia está errada, não precisa, vai... mas às vezes as pessoas têm a ideia de dizer, mas é para Deus, Deus aceita de qualquer jeito. Deus não é qualquer um, não. Deus não aceita de qualquer jeito, não. Nós podemos fazer o melhor e vamos sempre fazer o melhor para o Senhor. Porque Ele sempre nos dá o melhor. Deus ele não nos dá nada de qualquer jeito. Ele não nos dá migalha. Então por que eu vou subir aqui e achar que eu vou cantar de qualquer jeito para o Senhor? Não. Não, Deus é para o Senhor, então eu vou fazer o melhor. Né? Não é de qualquer jeito que eu vou vir para aqui. Porque lá ninguém olha, é todo mundo simples, ninguém vai ver. Mas nós não temos que estar aqui fazendo porque a irmã Célia vai ver, porque o pastor Jonathan vai ver, porque tem um grupo de louvores de fora que vai avaliar. Eu tenho que entender que eu estou aqui fazendo para o Rei da Glória, que é o Senhor quem está recebendo, é o Senhor quem está recebendo. É verdade, É dessa forma que nós precisamos fazer. Então, quando a gente faz o melhor para o Senhor, automaticamente nós entendemos que precisamos ter unidade dentro da igreja. Porque eu preciso concordar com o que o meu líder diz, com o que o meu líder fala. Senão eu não vou conseguir fazer nada. Porque eu vou sempre achar que nada é preciso, que nada é necessário. O Salmo 133 ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que coisa linda. A Bíblia não diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam brigando, que os irmãos vivam discordando, mas que vivam em união. A gente sabe que nós não somos perfeitos, né?
Costumamos dizer que temos 5 dedos na mão, que são irmãos, mas eles não são iguais. É verdade. Pronto, a gente não precisa nem falar da mão. A gente vai para a nossa família. Temos família. Eu tenho uma família com mais 13 irmãos. A minha família é grande. Nós somos iguais? Não. Cada um diferente do outro. Um mais fáceis, outros mais difíceis. Mas somos irmãos. Todos da mesma mãe e do mesmo pai, viu? Não tem ninguém diferente. Mas nós não somos iguais. E aqui, nesse meio? Cada um de uma família, né? Cada um veio de um lugar diferente. Vai ser igual? Não vai. Mas é o amor que nós temos por Jesus que nos faz ter unidade. É o amor que nós temos pelo nosso Senhor que nos faz ter unidade dentro da igreja. É esse amor que nos transforma todos os dias. É esse amor que nos faz a cada dia termos mais e mais desejo de agradar ao Senhor, mais e mais vontade de fazer aquilo que é agradável e perfeito diante do Senhor. É forte, meu Deus. Nós não vamos conseguir dizer, eu tenho uma igreja sem nenhum problema, como o pastor Jonathan falou há pouco. Não tem condição de não ter. Mas nós temos que entender todos os dias que mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, nós temos que entender, é o meu irmão, eu preciso amar, eu preciso respeitar, eu preciso ajudar. Mesmo que muitas vezes a gente olhe e fala assim, mas eu não tenho nem condição. Mas às vezes a condição que a gente tem, não, vamos dizer assim, uma condição financeira nós não temos, mas nós temos condição de ajudar em oração. Mas nós temos condição de ir lá e dar uma palavra, de mandar uma mensagem no WhatsApp se a gente não conseguir ir lá ver. Mas nós precisamos entender que precisamos ter unidade. Precisamos ser unidos no amor do Senhor. Porque se nós não conseguirmos ser unidos, se nós não conseguirmos ter esse amor que o Senhor nos ensina todos os dias, nós não vamos conseguir prosseguir. Nós não vamos conseguir avançar. Porque a gente vai sempre achar que não é necessário, que não é preciso. Eu falo assim que eu louvo a Deus, que eu vejo assim. Somos uma igreja pequena? Somos. Mas aqui não teve uma pessoa que pelo menos que eu tive conhecimento, que precisou de uma ajuda, que precisou de algo, que a igreja não se mobilizou para poder ajudar. Não soube de ninguém até hoje. Se passou alguém, eu não tive conhecimento. Então, assim, é uma igreja que abraça, é uma igreja que ama, é uma igreja que realmente, como a gente diz, pega no colo. Eu falo isso, que é uma igreja que realmente, nós congregamos em uma igreja que realmente ama, que realmente se preocupa com o próximo, que realmente tem um desejo de querer ajudar. Eu não sei como é que as pessoas às vezes entram por essas portas e não conseguem ficar, porque as pessoas chegam aqui, são abraçadas, são queridas, são bem recebidas, mas infelizmente, né, como a gente está falando, nós não somos iguais. Então vai haver sempre alguém que discorde, sempre alguém que acha que não está bom. Mas glória a Deus pela vida de cada um que permanece nesse lugar. Porque todos os dias o Senhor tem algo novo para a nossa vida. Aleluia. Todos os dias o Senhor tem algo para entregar nas nossas vidas. Verdade, Senhor, é verdade. E às vezes a pessoa fica andando, perambulando de um canto para outro, vai em um lugar, vai em outro, vai em um lugar, não em outro. E Deus lá, esperando até que dia ela vai entender que precisa firmar os pés em um lugar. É verdade. Às vezes as pessoas falam assim que, eu não consigo estar numa igreja, eu tenho que estar em um canto, eu tenho que estar em outro. Quem acha que tem que estar em um canto e em outro, amém. Cada um entende de uma maneira, mas eu acho que nós temos que ter os nossos pés firmados em um lugar. Nós precisamos realmente dizer de onde nós somos, aonde nós estamos e com quem nós estamos. É verdade, Senhor. É verdade. Não adianta eu dizer simplesmente, eu congrego por aí, eu estou por aí. Não, eu congrego na igreja do Evangelho Quadrangular do São Francisco. Aleluia, Senhor. Eu sou quadrangular, mas eu congrego no São Francisco. Eu não estou visitando cada igreja em um lugar, cada dia em um canto, né? Aleluia. Então precisamos, né, ter esse amor, ter essa unidade de irmãos,
para que possamos a cada dia avançar na presença do Senhor. Para que as bênçãos do Senhor não venham ser retraídas na nossa vida. Para que as bênçãos do Senhor não venham ser paralisadas e impedidas de que nós venhamos receber. Que o Senhor nos ensine a cada dia que unidade é essencial e concordância é a base das bênçãos do Senhor chegar até a nossa vida. Meu Deus, aleluia. Precisamos entender que a humildade faz parte também dessa dupla. Então precisamos ser humildes, precisamos ter unidade com o nosso irmão, precisamos ter unidade dentro da nossa igreja e precisamos concordar e entender que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Amém? Eu queria só que o pastor colocasse, eu trouxe um louvor que fala justamente, todo mundo conhece, como é precioso, irmãos, estarmos junto a ti. Acho que todo mundo conhece, né? Só um pouquinho. Estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus. É essa aliança que o Senhor precisa ter conosco. Uma aliança de amor, uma aliança que o Senhor venha fazer a cada dia no nosso coração para que possamos entender que o Senhor nos ama, que nós precisamos amar o nosso irmão, que nós precisamos ajudar aqueles que precisam. É isso que o Senhor quer de nós todos os dias. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Deus. Eu sou um para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Jesus, nos ensina a ter o amor que o Senhor tem, Pai. Nos ensina a ter o amor, Senhor, que o Senhor tem por nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um aqui nessa noite. Deus, abre o nosso coração para que possamos entender que somos um só. Abre o nosso coração para que possamos entender que precisamos ter unidade com o nosso irmão, que precisamos ter unidade na nossa casa, que precisamos ter unidade no nosso trabalho, onde quer que possamos estar, Deus, precisamos ter unidade. Deus, nos ensina, Pai, a ter concordância, que possamos ter um coração que obedece, que possamos ter um coração, Deus, que se inclina, Pai, diante do Senhor. Oh, Deus, que não venhamos ter, Senhor, um coração endurecido, que não venhamos ter um coração, Deus, que discorda das coisas que vem de Ti, mas que possamos em todo o tempo, Pai, agradecer porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um aqui nessa noite, que possamos sair daqui, Deus, verdadeiramente com o coração aberto, com um coração que ama, com um coração diferente nessa noite, Pai. Deus, nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos, porque cremos que verdadeiramente o Teu amor é maior nas nossas vidas e que nós possamos, Deus, a cada dia amar ao nosso irmão, para que possamos ser um só no amor do Senhor. Oh, Jesus, abençoa a Tua igreja. Graças a Deus, Te dou por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Continua conosco, Pai. Guarda, Senhor, a nossa vida cada dia, em nome de Jesus.
Aleluia, Deus.